Olá, iniciando a quarta aula de cinética química e hoje eu vou falar um pouco sobre a ordem de uma reação química elementar e a ordem de uma reação química não elementar, tá? Então eu sou o professor Joelison e vamos agora iniciar a nossa quarta aula de química sobre cinética. Sendo assim, eu vou conseguir fechar esse conteúdo. Então, reações não elementares. Tá? Quando a reação se desenvolve em duas ou mais etapas distintas, a taxa de desenvolvimento da reação depende apenas da taxa de desenvolvimento da etapa lenta. O que nós vimos anteriormente, o que foi visto na terceira aula, foi falado sobre reações elementares, que são aquelas que ocorrem em uma única etapa. Então, essas reações são mais fáceis de você escrever a lei geral da reação. Tá? Já as reações não elementares, elas ocorrem em duas ou mais etapas. E a lei da velocidade, que determina a rapidez da reação, ela vai depender da etapa lenta. Tá? Como diz aqui, a etapa lenta é a etapa determinante da taxa de desenvolvimento da reação. Ou seja, a etapa lenta, estou mostrando na equação aqui, é a etapa que determina a velocidade da reação. Tá? A velocidade da reação depende sempre da etapa lenta. Então, quando eu vou escrever a lei da velocidade, tá? Você deve pegar a etapa lenta. Tá? A lei da velocidade, ela diz o seguinte, que a velocidade da reação é igual a constante, tá? Vezes a concentração do reagente A, vezes a concentração do reagente B, vezes o reagente C, se tiver. Tá? Isso aqui vai ser elevado ao coeficiente estequiométrico de cada reagente. Tá bom? No caso aqui é elevado a 1, porque aqui eu tenho 1H2. E aqui é elevado a 2, porque eu tenho 2NO. Então, verifique também se as equações estão balanceadas. Caso não estejam, você tem que efetuar o balanceamento, porque a lei da velocidade ela vai depender exatamente desses coeficientes estequiométricos. Então, a equação tem que estar balanceada. Então, a expressão da velocidade da reação global. Tá? Aqui o que ele diz? A respeito da ordem da reação, vai ser dado o seguinte. Disse que a ordem da reação em relação ao reagente, que é o hidrogênio, ela é de primeira ordem, tá? Ou ordem 1. E em relação ao óxido de nitrogênio, ela é de ordem 2. Se eu for determinar a ordem da reação global, a gente vai somar esses dois expoentes. 1 mais 2 seria igual a 3. Então, a ordem da equação global ela vai ser de terceira ordem. Tá? Então, você vai prestar atenção a esses coeficientes. Tá bom? E lembre-se, a velocidade da reação, ou a lei da velocidade da reação, dependerá sempre da etapa mais lenta. Vamos lá. Aqui eu estou mostrando no gráfico, tá, a representação da etapa rápida e da etapa lenta. Tá bom? No caso, o gráfico mostra a energia de ativação da etapa lenta, que é essa bem aqui, ó, e essa aqui vai ser a etapa mais rápida. Mas como é que eu vou saber que essa é a etapa rápida? Lembre-se, quanto maior a energia de ativação, mais lento vai ser a reação. Observe que a energia de ativação dessa parte aqui é menor e essa outra parte é maior. Então, nós temos que esta curva aqui representa a etapa lenta. Tá bom? É como se fosse duas montanhas russas. A montanha maior representa a etapa mais lenta e a montanha menor a etapa mais rápida. Tá? A gente
viu na aula 2 a ideia de energia de ativação. Quanto maior a energia de ativação, mais lento será a reação, ou seja, menor será a rapidez com que ela se desenvolve. Aqui nós temos um exemplo, tá? Deduza a equação da velocidade para as reações a seguir, considerando as elementares. Então, eu vou dar o exemplo aqui da lei da velocidade para uma reação elementar. Para as reações elementares, são aquelas que ocorrem em uma única etapa. Então, você deve olhar somente para o reagente, tá? Você nunca vai olhar para o produto. Tá? A velocidade da reação depende do consumo dos reagentes, com que rapidez eles vão ocorrer. Então, a gente tem para a letra A, nós temos V igual a K vezes a concentração de C2H4, tá? Aqui vai ser elevado a 1, porque aqui eu tenho um coeficiente 1, tá bom? E aqui também o coeficiente vai ser 1. Então, aqui, vezes a concentração de H2 elevado a 1. Lembre-se, o expoente das concentrações corresponde ao coeficiente estequiométrico de cada um dos reagentes da reação. Então, se eu for dar a ordem da equação, né, a ordem, né, da reação seria, né, igual a 2, a ordem da reação global, tá? Seria de ordem 2, que eu vou somar 1 mais 1 igual a 2. Mas se ele perguntasse qual seria a ordem da reação em relação ao C2H4, seria 1. E também em relação a H2 também vai ser 1. Para a letra B, eu tenho o 2ClO. Então, V igual a K vezes a concentração de ClO elevado a 2. Então, aqui não tem nenhuma complicação. Vamos para o próximo exemplo. É assim. A fabricação industrial do ácido sulfúrico é realizada a partir do enxofre, oxigênio e água, em 3 etapas representadas pelo diagrama. Aí nós temos o seguinte, é correto afirmar. Aí temos 4 afirmações. Vamos analisar a correta. Letra A. A reação de fabricação do ácido sulfúrico é endotérmica. Vamos analisar o gráfico. O que é a reação endotérmica, pessoal? A reação endotérmica é aquela em que absorve energia, tá? E a reação exotérmica é aquela que libera energia. Observe que aqui eu tenho um reagente e aqui eu tenho o produto. Então, nesse intervalo aqui, você observa que ele perdeu energia, né? O reagente tem muita energia, o produto tem pouca energia, significa dizer que ele perdeu energia, portanto, eu tenho uma reação exotérmica. Então, letra A está fora. Letra B. A primeira etapa da reação é mais lenta que a segunda etapa da reação. Primeira etapa, ele está dizendo que a primeira etapa é mais lenta e a segunda etapa é mais rápida. É isso que ele está dizendo. A primeira etapa da reação é mais lenta que a segunda. Vamos analisar. Observe que eu tenho a energia de ativação da primeira etapa é bem menor do que a energia de ativação da segunda etapa. Então, lembre-se, quanto menor a energia de ativação, mais rápido vai ocorrer a reação. Portanto, a etapa 1 é mais rápido que a etapa 2. Então, letra B também está eliminada. Letra C. A segunda etapa da reação é mais lenta que a terceira etapa da reação. Sim, está correto. A segunda etapa é mais lenta que a terceira. Olha só a energia de ativação aqui. É bem menor a energia de ativação. Então, significa dizer que esta etapa ela é mais lenta porque eu tenho maior energia de ativação. Tá bem? Então, você vai marcar aqui a letra C. Muito bem. E a letra D diz que a velocidade da reação não depende da temperatura. Ora, mas claro que sim. A velocidade da reação, ela sempre depende da temperatura. Vai depender da temperatura. Então, aqui estaria errado, tá? A velocidade da reação depende da temperatura. Vamos lá. Adiante. Agora eu vou falar
é sobre a lei cinética para as reações não elementares, analisando uma tabela que diz o seguinte: a ordem da reação em relação a um reagente indica a dependência existente entre a concentração e quantidade de matéria desse reagente e a taxa de desenvolvimento da reação global. A ordem de uma reação é a soma de todos os expoentes que aparecem na expressão da taxa de desenvolvimento da reação não elementar. Aqui eu teria a lei geral, né? Já foi mostrado anteriormente. E aqui eu estou só mostrando a legenda. M representa a ordem da reação em relação a X. N, a ordem da reação em relação a Y. E a soma de M mais N vai me dar a ordem da reação global. Nesse exemplo, ele dá uma tabela, tá, com experimentos 1, 2, 3 e 4 e diz o seguinte: considerando as observações experimentais, pode-se concluir que a lei da taxa de desenvolvimento da reação é, vamos lá, a lei da taxa de desenvolvimento desta reação, ela vai depender dos reagentes, tá? No caso que são íons. Então eu tenho que determinar a ordem de cada reagente, tá bom? Então vamos lá. A ordem do primeiro reagente, né, que é o BRO-, seria o seguinte: analisando do experimento 1 para o 2, observe que ele dobrou a concentração e que a concentração de Br- e H- não mudaram. Então aqui você vai ter uma parte interessante. Se aqui não mudou, aqui não mudou e aqui dobrou, verifique se a velocidade mudou. Mudou? Sim. Observe que daqui para cá a concentração dobrou, tá? Foi 2 vezes. E aqui a velocidade de 1,2 para 2,4 também dobrou. Então significa dizer que aqui eu tenho ordem 1, tá? Aqui é de primeira ordem. Porque o que eu teria? Se eu colocasse exponencial 2 elevado a x sendo igual a 2, então x seria igual a 1, porque 2 elevado a 1 seria igual a 2. Pronto, então eu descobri a ordem do primeiro reagente. Se você for fazer uma análise aqui, tá, e fazer eliminações, você já eliminava a letra C, porque aqui tem ordem 2. Tá? Você vai analisar agora o reagente B. Tá? Você, do experimento 1 para o 2, os reagentes eles não mudaram. Tá? Então não posso usar isso aqui, tem que mudar o reagente, tem que mudar a concentração. Do 2 para o 3, triplicou, aqui não mudou e aqui não mudou. Então vamos lá. O que aconteceu aqui com a concentração? Ela triplicou. E aqui o que aconteceu? De 2,4 para 7,2, aqui foi também triplicou. Aqui foi 3 vezes e aqui também foi 3 vezes. Qual é a ordem da reação em relação ao BR-? Então, simples, vamos lá. 3, né, observe, foi triplicado, então você vai... Porque no caso, as reações, a concentração e as suas velocidades, elas são proporcionais. A proporção aqui é 3, então 3 elevado a x, que é igual a 3, porque aqui triplicou também, tá? Então, pergunte, 3 elevado aqui, número igual a 3, então x vai ser igual a 1 também, porque 3 elevado a 1 seria 3. Vamos lá. Então aqui seria a ordem 1. Eliminando, né? Fazer eliminações aqui. 1, 5, letra B está fora. Aqui é 6, né? Já foi eliminado. Aqui é 3, letra D está fora. Então letra A ou letra E. Analisando agora o H+. O H+, eu tenho do item 1, né? Do primeiro experimento para o 4, ele ocorre que foi dobro, né? Dobrou. Aqui se manteve constante e aqui se manteve constante. O que acontece com a velocidade do 1 para o 4? A velocidade foi de 1,2 para 4,2, foi 4 vezes. Enquanto eu dobrei
a concentração, a velocidade quadruplicou. Então, tem 2 elevado a x igual a 4, né? Aqui. Então, temos que x é igual a 2. Então, aqui a sua ordem seria 2. Então, finalizando, aqui é 1 e aqui é 2. Então, marquemos a letra E, seria a opção correta, tá? Item correto. Então, seria a letra E. Porque aqui seria 1, ó. Então, o expoente é 1. Tá certo? Então, feita a análise de mais um caso para determinar a lei da velocidade da reação em relação às concentrações e suas respectivas velocidades. Bom, pessoal, então espero que tenham entendido, né, esta aula, finalizando aqui o capítulo, tá, falando sobre a velocidade das reações químicas, tá, chamada cinética química, e finalizei esta aula falando sobre a ordem, né, da reação e lei da reação global. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato e a gente vai sanar essas dúvidas de vocês. Tá? Fique com Deus e tchau.